Bem, vamos fazer o react aqui então do meu querido Gustavo Gaiofato sobre um vídeo muito interessante, que é um brasileiro que conta a história de como é nos Estados Unidos quando custa um infarto. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos toda a associação de medicina é privada, então você tem que pagar por coisas básicas que você vai fazer, tomar uma injeção ou curar um pé, quebrar um pé, com um pé quebrado, e as pessoas elas preferem não chamar ambulância, que o preço da ambulância é absurdo lá. Então vamos ver como é a primeira vez que eu estou vendo, reagindo à reação do Gaiofato. E vamos lá. Assistiu a live porque é isso, se torna membro. E uma adendo também, o canal do Gaiofato não se chama mais História Cabeludo. Eu fiquei bem chateado porque eu deixei meu cabelo crescer por sua causa, Gaiofato. E você trocou o nome. Olha como as coisas são. Assiste o VOD completo, que aí você vê toda a análise. Mas, cumprida a minha promessa, bora. O Ricardo Molina USA, um canal que a gente já viu aqui, falando sobre como é ser pobre nos Estados Unidos, fez um vídeo alguns meses atrás falando sobre quanto custa um infarto nos Estados Unidos. Bora lá. Então, vamos ver. Eu vou deixar quanto minha câmera que custa no chat. Um infarto nos Estados Unidos? Olha aqui. No chat, desculpa, chat do Gaiofato. O homem foi lá, inclusive o canal dele é muito bom, tá, gente? Sigam aí. O canal do Ricardo Molina vai muito reagir legal. A esse Traz canal informações aí também. muito interessantes e muito bacanas sobre como é viver a vida nos Estados Unidos da América. Vamos ver. Verdade que a saúde é muito cara nos Estados Unidos? É verdade. Quer saber quanto custa ter um ataque cardíaco aqui nos Estados Unidos, como eu tive essa semana? Eu vou te contar, tá? É uma história cômica se não fosse trágica. Ricardo, eu dei uma risadinha de solidariedade, tá? Exatamente, é uma risadinha cômica se não fosse trágica. Trágica se não fosse cômica. Por isso eu escolhi, né, como pano de fundo aqui, o Hospital de Celebration, o Advent Health. Está dentro da cidade e foi um dos motivos porque eu escolhi morar aqui, tá pertinho de hospital. Bom, essa semana eu fiz 59 anos. Parabéns. Eu fui com cardiologista, exame de rotina, minha saúde é boa, muito boa. Eu tenho uma saúde de ferro, assim. Mas eu tenho um histórico familiar. Meu pai e meu irmão tiveram um problema de coração e o médico então achou que eu devia pedir uns exames aí para check-up. Um deles é o stress test, aquele teste de esteira. Você caminha a cada 30 segundos na esteira, ela acelera um pouco, inclina um pouquinho e tal. E de acordo... Teste de estresse é você tentar colocar a linha na agulha sem poder fazer assim. Sem colocar a linha na boca e deixar ela retinha. Esse é o teste de estresse. Você vai tentando, até uma hora que você explode. Com a idade, você precisa caminhar. Esse teste de estresse. Esse cara é maluco. Por isso eu gosto desse cara, mano. Até onde eu sei, você estressa seu corpo até o limite. Eu acho que ele vai explicar agora. Pra você saber como que tá o seu batimento cardíaco, se você sofrer algum ataque cardíaco, que nem ele falou que sofreu, como que vai ser o seu corpo reagir em relação a isso. Eu lembro de eu ter feito, o meu pai ter feito também, e ele mede também como seu coração reage, né? Se seu coração palpitar muito ou ficar muito... Uma situação de estresse, não tem muito o que falar. Você ficar ansioso, pode ser até uma coisa mais psicológica assim do que física também. Até chegar lá num determinado batimento cardíaco, que no meu era 138 ou 139. E o enfermeiro lá me disse o seguinte, falou, olha, nosso objetivo é esse, mas se você aguentar, você continua, vai no teu limite, tá? E assim foi, depois de 6 minutos lá, atingi 138 e continuei mais uns 2 minutos, a esteira acelerando e subindo, né? E aí, até o tempo que deu, eu falei stop, né? Ele pediu para falar, eu falei stop. Ele pegou e parou a esteira de uma hora para outra, eu nem desacelerei, caminhei mais devagar, nada.
e sentei lá na maca, ali na sala. Isso também é importante, porque se você desacelerar, o seu corpo entende que você está passando por uma etapa de descanso. Então, realmente, precisa ser feito o estresse total do batimento e depois você senta e faz toda a medição. E é questão de, tipo assim, de segundos, só 1 minuto no máximo, eu acho, pelo que eu me lembro. E isso tem que ser feito muito rápido, porque senão qualquer tipo de variação, se abaixar ao batimento cardíaco ou se abaixar o estresse, dá alteração. Então, se a pessoa tiver uma arritmia cardíaca ou algum tipo de batimento cardíaco muito forte, no teste vai dar que tá tudo bem, mas quando ela tiver, pode ser que seja a última vez que ela tem, infelizmente. De exame. Ele mexeu na papelada e tal, e aí falou, bom, vamos lá agora, porque depois da esteira você faz um ecocardiograma, tipo um ultrassom, né? Aí eu só falei para ele assim, ó, espera um pouquinho, porque minha vista tá turva. Aí eu falei, como? Vista turva? Eu falei, meu, se arrependimento matasse, que eu tava bem, eu podia ter ido andando até a sala e tal. Aí ele veio medir minha pressão, e tinha caído bastante. Minha pressão na média ali, que eu tomo remédio, é 13/9, 14/10, e ele mediu, já estava 8/5/6, né? Me deu uma água, né? Esperou mais uns 2, 3 minutos, mediu de novo a pressão, estava 6/4. E eu vi pela cara dele que a situação era séria. Aí ele chamou, eu estava no 3º andar do hospital, dentro do hospital, no 3º andar, que é a área da cardiologia, mas é ambulatorial. Aí ele chamou um cardiologista que estava lá, né? Ele veio, falou da pressão, conversaram. O cardiologista falou, chama o pessoal da emergência. A emergência, o pronto-socorro, é no térreo do hospital. Era só descer 2 andares de elevador. Quando deu uns 5 minutos, mais ou menos, me entram 6 bombeiros na sala. Nossa. Eles chamaram o... Eu só vim tirar uma unha que estava encravada. Por que tem gente com um machado e uma mangueira aqui dentro? Bombeiro e ambulância. Sabe quando você vê os bombeiros e ambulância sempre passando junto para ir atender alguém? Acabei de descobrir que aquilo é o protocolo para socorrer quem está com suspeita de ataque cardíaco. Então eles entraram na sala com a maca deles de... Nossa, eu já imagino o custo. Nossa, vamos continuar. Emergência e começaram a falar, heart attack. Eu olhei e falei, quem será? Aí eu vi que era eu. Aí eu consciente falando com eles, aí eles veem com aquele defibrilador, né? Se você tiver alguma parada, eles ali te ressuscitam ali, né? Cara, e aí começou esse protocolo. Eu falei, gente, eu tô bem. O médico já tinha me dado, acho que uma glicose para recuperar, eu já estava super bem. Mas não teve jeito, cara. Eles me colocaram na maquinha do bombeiro, me desceram até o térreo do hospital, no pronto-socorro do hospital. E aí lá fui recebido pela cardiologista do pronto-socorro. E a mesma história, todas as perguntas. Se eu estava consciente, dor no braço, dor no peito, falta de ar. Eu falei, não, eu estou consciente, nada de dor, nada de nada. E isso é só por conta do esforço que eu fiz, foi muito grande lá na esteira, parei rápido, né? Mas agora eu já estou bem, eu quero ir embora, né? E ela falou, não posso te liberar, eu preciso descartar essa possibilidade. Eu perguntei, por quê? Você acha que estou tendo heart attack? Porque você vai pagar $90 mil sim. A política da empresa do hospital é te dar aqui essa nota promissória para você pagar. Porque falou, um dos sintomas... E outra coisa também, cara, se tem movimento do bombeiro e da ambulância, mais um médico, tipo assim, eu não sei se ele vai falar se vai ter custo total, né, sem ter o Medicare lá, o plano de saúde privado. Mas se não tiver, nossa, eu imagino que vai ser uma bolada mesmo. Vai ser, se bobear, uns 90 pau. E só de você ter uma dorzinha no ombro, uma dorzinha não, uma dormência no braço esquerdo, cara, já é batata, né? Sintomas de queda de pressão após esforço, veia entupida, placa na veia, né?
E agora, o único jeito de ter certeza absoluta que você não está com veia entupida é fazendo um cateterismo, né? Aquele exame que enfia um catéter em você, vai até o coração, examina todas as veias e tal. Eu tinha 90% de certeza que eu não estava tendo um ataque cardíaco. Mas 10%, né, ainda ficava. Falei, vai que, né? Eu nunca fiz um exame desse, nunca vi, né, veia nenhuma. Se eu tivesse 100%, eu ia fazer uma coisa que eu vou te ensinar nesse vídeo. O que acontece numa situação dessa, onde o médico quer te internar, quer fazer um exame, e você não quer? Você pode recusar o conselho médico aqui. Eu podia falar para ela, falei, eu não quero. Ela ia fazer eu assinar um termo, né? E eu ia embora do hospital sem o conselho médico. E esse termo, evidentemente, isenta ela de responsabilidade. Né? Uhum. Tem gente aqui nos Estados Unidos que já entra no hospital com esse termo médico assinado e notarizado, sabe? Porque se começar a ter algum problema, ele já saca o termo e entrega lá. Tem gente nos Estados Unidos que eu ouvi falar que eles têm o termo, que nem ele falou, já pronto, mesmo quando a pessoa já está inconsciente. Manja? E é muito bizarro isso. Tipo assim, é um terceiro ou alguém já fala assim, olha, aqui tá o termo. Pra não pagar. Tá ligado? E é bizarro isso, né? Tipo, você já chegar com um bagulho e falar assim, porra, meu termo tá aqui e eu não quero assim, só me dá a primeira assistência e depois eu me viro. Quando eu acordar eu me viro. Tá ligado? Se eu achar na internet, eu deixo aqui no link do vídeo para você, esse termo aí que é usado pelos hospitais, tá? Aí eu não sei se é um fato, mas eu já ouvi falar sobre isso. Aí deve ser bem difícil, sabe? Se tomar um acidente, alguma coisa assim, e chegar desmaiado e falar, pô, meu termo é, tipo, é isso. Eu quero isso, eu não quero X. Tem uma exceção. Quando o médico acha que você não está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ou seja, se você está drogado, se você está com consciência alterada, ou se você está com alguma patologia, uma demência, né, alguma coisa, você não pode tomar a melhor decisão por você. Aí o médico ele impõe a vontade dele, até vir um familiar responsável por você, e aí sim tomar a decisão. É bem importante pra gente a parceria com a YouTube Premium. Mas por que você foi mentir? Ó, E no plano B? Você sabe do plano... A decisão. O foda é quando você tá permanentemente nessa situação de não tomar as melhores decisões na sua vida, né? É. Aí é complicado. Aí é difícil, né? Já passaram por isso? E você tomar uma decisão atrás da outra e perceber que ela não foi a melhor decisão da sua vida? Eu preciso de um termo pra isso, pra poder tornar isso um instrumento jurídico legal. Fizeram isso? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Mas vamos lá, como eu estava com Tem um termo, chama estar no inferno. 10% de dúvida, só 90% de certeza, eu topei em fazer o cateterismo. Isso era 11 horas da manhã. E ainda falei para a médica, falei, então tá, vamos fazer. Você me libera hoje? Eu tinha live para fazer isso na quarta-feira. Falei, você me libera hoje? Ela falou, eu não prometo, mas se for tudo bem, eu libero. Então tá, eu lá na maquinha, deitei, aí ele começou a me levar pelos corredores e tal. E aí passei por uma placa, tal, centro cirúrgico. Aí eu falei, será que é no mesmo caminho do centro cirúrgico, a sala de exame? Até que ele me pôs lá no preparatório, vieram os enfermeiros lá, começaram a me limpar, me depilar, me colocar uma touquinha. Aí eu falei, para onde nós vamos? Ele falou, para o cateterismo. Eu falei, mas... Aquele processo do Monstros S.A., né? Temos um 2319, temos um 2319. E o Molina, e a galera chegando Capa. com a roupinha da energia nuclear, chegando no Molina para poder fazer todo o cateterismo. Mas onde é? É no centro cirúrgico. Eu não sabia, nunca tinha feito, né? Cateterismo é uma cirurgia. E foi assim, na quarta-feira, que eu fui fazer o cateterismo para ter certeza que eu não estava tendo um ataque cardíaco. E cada veia que a médica entrava, ela falava, tá limpa essa, tá limpa essa.
Numa delas, só que ela falou assim, olha, aqui tem uma coisinha bem pequenininha, mas não afeta nada tal. E aí depois de 1 hora de exame, falou, parabéns, suas vezes estão muito boas. Eu lá na mesa de cirurgia, consciente, né? Porque você respira, inspira, conforme ela fala tal. A coisa que eu falei para ela, posso ir para casa? Ela riu e falou, vamos ver. Bom, saí do centro cirúrgico, descansa, aí fui pro quarto, né? Não me deixavam levantar, né? Nem no banheiro eu pude. A diária também do quarto, posso até ver depois dos comentários, colocar no fixado, mas a diária do quarto nos Estados Unidos é muito caro. No hospital, é muito caro. Bom, e eu só falava, entrava alguém na sala, falei, já veio me dar alta? Posso ir embora? Não. Dormi no hospital. E a conta do hospital assim, né? Posso ir? Não. E agora? Posso ir, né? Não. E agora? Não. Posso ir? Peraí. Agora pode ir embora. Pode ir embora. Fui sair do hospital no próximo dia, 4 horas da tarde. E aquele ataque cardíaco que eu não tive na quarta-feira, eu tive quando veio a moça me dar alta e falar da conta. Que, sabe quanto vai ficar essa brincadeira? Ela me falou entre 35 e 40 mil dólares. Tá? Eu tenho plano de saúde seguro, deve pagar a maior parte. Eu tenho um limite de pagamento do meu plano é 5 mil por ano. Já gastei uns 1.500 esse ano. Eu deveria pagar só mais 3 mil, 3.500. Isso se o plano concordar em pagar tudo. Porque às vezes o plano também não paga de boa vontade tudo. Você tem que brigar com o plano. E agora vai começar essa romaria. Eu vou começar a receber em casa um monte de conta. A conta da internação, a conta da anestesia, a conta do cateterismo. E pelo que eu soube também, as contas, elas não vêm, tipo assim, enxutas, que nem, por exemplo, a gente faz vamos supor assim, uma compra no mercado e vem tipo assim, você comprou isso, e vem, bum, pacotado. Não, as contas, elas vêm, tipo, avulsas, porque são serviços diferentes. Então, assim, isso é realmente feito para bagunçar o seu financeiro, porque você não sabe qual que vai ser a próxima conta que vai abrir. Às vezes você está esperando uma conta tipo de 200, 300 dólares e chega uma de 5 mil dólares. Aí você fala, caramba, mano, tô ferrado, tô bem ferrado. E aí depois chega uma conta de 3 mil dólares, e aí você fala, pô, cagou, mano. Enquanto você não pagar, o negócio fica girando ali. Manja? A conta da médica que fez, a conta do médico que ajudou, veio um monte de conta. Senhor Molina, o senhor pediu um café Nespresso descafeinado durante a sua estadia? A gente anotou aqui e 7 dólares, tá? Tá. Você chegou a pegar água do galão? Água natural ou gelada? Você pegou água da torneira? Copo de 200 ml da natural é 1,50 e da gelada é 2. Você pegou 8 copos? Tá. 16 dólares, seu Molina. Você por acaso respirou enquanto esteve no hospital? Quantos centímetros cúbicos de ar você ingeriu? Você pegou esse ar da onde, mano? Você pegou esse ar, o que tava da árvore que faz fotossíntese na frente do seu quarto que você tava hospedado? Ou tu pegou do galão de oxigênio que tem lá dentro do hospital? Entendeu? Porque os preços, eles variam um pouco. Porque a gente gasta com jardineiro, a gente gasta com adubo para colocar nas árvores, e aí tem um custo também, cara. Tem um custo. Só pra gente analisar aqui rapidinho. Entendi. Então o senhor respirou um tanque de oxigênio inteiro. Seu Molina. Seu Molina. Seu Molina. Você já fez a hipoteca da sua casa? Pense nisso. Avalie essa opção. Você precisa fazer um mestrado para entender uma conta de hospital. Aí você junta tudo. Mas tem Adidas por R$ 59,90. Mas o Adidas, cara... Você tá maluco, né?
Eu posso comprar carro no primeiro mês de trampo. Financiar um carro. No primeiro mês, eu chego, começo a trabalhar e falo, cara, quando você vai sair? Ah, $200 por mês. Que não é muito ainda, $200, mas $200 por mês. Porra, eu consigo. Nossa, é 15 mil, mano, um Civic. É 15 mil dólares um Civic. E que 17 mil dólares um Civic. Civic 2024, 23, 20, vai? 2020. Caramba, mano. Dá pra comprar um carro, hein? Dá pra comprar uma TV, $100. Dá pra comprar a Nike. A Bibas é bom, hein? A Bibel. Dá pra comprar muita coisa, né, mano? Mas fruta também, esquece. Fruta eu acho que até é barato, dependendo da fruta. Mas legumes, essas coisas, não, mano, esquece. Mas, mano, dá pra comprar um McDonald's 99 centavos. Dá pra comer 99 centavos, $1. Dá pra fazer R$ 60, um de manhã e um de noite. Entendeu? E dá pra fazer academia também. A academia lá, porra, é $50. Dá pra tomar banho na academia. Os grátis. Ver o que o plano está pagando, quanto você está pagando de coparticipação daquilo, começa a negociar Caramba, com o teu plano, cara. por que ele não quer pagar, tal. É um parto isso. E por isso que eu falo para todo O parto, seu Molina, na verdade, sai 25 mil dólares, tá? Não entrou na conta aqui. Não, e que eu acho engraçado, o cara paga o care e a empresa ainda escolhe se vai pagar ou não. E não é total. Manja? É bizarro isso, cara. Aqui no Brasil, pelo menos, tem as etapas. Se você pagar, tipo assim, no básico ou até um intermediário assim, dependendo da empresa que você trabalha, você ainda consegue fazer alguma coisa, tá ligado? Mas lá, não. Ah, o senhor deu 3 descargas? Na nossa estadia básica, no Standard Home Hospital. São só 2, hein? Vai faltar água pro data center do Marquinho, hein? Marquinho Zuckerberg vai precisar dessa água, seu Molina. E aí? Aí é complicado, né? Seu Molina. Seu Molina. Complicado, seu Molina. Seu Molina. Veja bem. Todo mundo tem que ganhar. Você e o Mark Zuckerberg. Nossa, eu penhorar meu Adidas. mundo, né? Você só vai para o hospital em caso de extrema emergência. Se você estiver tendo um derrame, um acidente com fratura, um infarto, aí você tem que ir mesmo e tem que passar por isso e saber que vai vir uma conta exagerada. Aí não dá, né? Caso contrário, Pô, você vai fazer as coisas em ambulatórios, em clínicas de teste, que além de ser muito mais barato, né, você evita esse tipo de problema pelo que eu passei. É basicamente a reabilitação da alquimia e da feitiçaria, né? Os caras vão começar a se consultar com o mestre dos magos para evitar ir pro hospital, já que o cara vai cobrar mais barato. Que loucura, mano, que loucura. Tem um amigo meu, o Igor, que é infectologista. Um grande abraço pro Igor, pra família, um queridíssimo. Tem dependência travando a sua formatura? Com as disciplinas isoladas do Centro Universitário Única, você conclui uma matéria em Queridíssimo. E uma vez, há muitos anos atrás, bem no comecinho da pandemia, a gente fez uma live no Instagram que a gente falou sobre as questões relacionadas à saúde do Covid. E aí, ele comentou comigo, isso lá 6 anos atrás. E ele falava pra mim que havia uma questão de saúde muito grave nos Estados Unidos, que era o fato de que muita gente lá começava a passar mal, só ligava pra ambulância no momento que tava faltando ar, porque tinha medo de passar mal e ser alguma outra coisa e ser cobrado da conta depois. Nossa. Então você vê só,
como a ausência de uma estrutura pública e universal de saúde, que está submetida aos interesses dos planos de saúde privados, joga com a vida das pessoas, cara. Joga com a vida da rapaziada. Joga com a vida da galera. Fala assim, ó, a pessoa se arrisca a morrer, como o Molina falou agora. Você só vai pro hospital se você estiver tendo um AVC, um derrame, um aneurisma. Só nessas condições. Porque senão, é capaz de você só ter passado mal de leve e se endividar. Vocês lembram daquela cena da senhora sendo jogada... Não sei se era uma senhora ou um senhor que estava sendo atendido e tal, e a pessoa foi jogada para fora do hospital. Jogada. Pegaram a pessoa na cama, colocaram ela para fora. Ó. Parecia que a notícia indigestão de Bolsonaro. Não é isso. É paciente expulso do hospital contra Estados Unidos. Ó, isso aqui. 2023. Ó. O cara acabou o dinheiro, a rapaziada jogou o velho pra rua. Na rua. É isso aí. E aí, mano, é nóis, mano. É nóis. E sabe por que isso acontece? Aqui é importante, porque vai ter gente que vai falar, Ao contrário do sistema SUS brasileiro, nos Estados Unidos, que os serviços de saúde são uma iniciativa privada, cidadãos contratam clínicas, hospitais e convênios pagando custos de serviços próprios do bolso. A pergunta então é inevitável. O que acontece quando fica um doente que não tem dinheiro para pagar? Não, mas veja bem, isso é uma prática pontual de um lugar sem fiscalização, parará, piriri, pororó. Mano, isso daqui é o produto da lógica da saúde como objeto do lucro, como um objetivo de lucratividade. Quando a saúde se torna uma mercadoria, ela precisa ser explorada na direção da completação, não, né? Da completude também não, mas do processo de completar o ciclo do capital. Então, se a saúde é tratada como mercadoria, como parte desse circuito de valorização que termina com a lucratividade daquele que detém o meio de produção, daquele que detém aquilo que produz, né? Esse circuito que garante a produção desse circuito, a pessoa joga ela pra fora. Porque ela já dá prejuízo. O objetivo não é cuidar, é ganhar dinheiro. Acabou, ganhar dinheiro. A partir do momento que o sujeito tá lá no hospital, gastando recursos do hospital, tá lá, e não dá mais lucratividade, pimba. É isso que acontece. É literalmente. É muito foda isso, porque desde quando você nasce, até antes de você nascer, quando você vai parir, você é um objeto de lucro nos Estados Unidos. E isso é muito bizarro, porque em todo momento, desde o seu dia zero de vida até o seu último dia de vida, você está em débito com as propriedades privadas. Manja? Não só a sua vida, literalmente. Não só, eu vou além, não só a sua vida, mas que é o mais crítico, é lógico, mas a sua educação e sua moradia. Mas educação e moradia, ainda aqui no Brasil, é muito forte. Mas falar que a saúde é muito pior dos três pilares. Porque se você morre, aqui no Brasil ainda é muito difícil após vida, assim. Eu perdi, eu perdi minha avó, parte de mãe, e meu avô, parte de pai. Então, assim, eu vi que é muito difícil você morrer, sabe?
além do trauma psicológico, eles te impõem uma tolerância de um estresse de que você ainda tem que resolver muito problema para a pessoa descansar em paz, e isso é bizarro. Então, mas lá é muito pior. Nos Estados Unidos é muito pior, porque você pode estar vivo, você pode sobreviver e você morre por causa de lucro. Você morre por causa de lucro. Você não tem lucro, você morre. Independente da sua idade, independente de onde você é, independente do seu cargo. Então, independente de quanto você paga nos carries lá, nos privados, na medicina privada lá, independente, você pode pagar o básico e, que nem o cara falou, não cobrir. O cara, a instalação simplesmente fala, cara, se vira com os 30 mil, ou você pode pagar todos os anos e ainda assim não cobrir. Cara, pago $1.000, $1.000 por ano. Mano, isso aqui a gente não vai trabalhar com isso aqui não, tá? Porque pra você ter o direito de pagar, a gente pagar os 30 mil, você tinha que pagar pelo menos uns 5 mil por ano, dólares. Entendeu? E dane-se. Dane-se. Realmente, isso que acontece. Você tem um carro, moto ou utilitário parado aí na sua garagem, então você não tem um veículo. Olha que linda a Terra da Liberdade, né? E lá eu tava no hospital, né, vendo Mas tem iPhone, SUS grátis. TV. E iPhone é caro Tava lá. Né? falando, o Trump falando. E iPhone é caro lá, tá? Não é barato, não. É barato em comparação ao Brasil? Com certeza. Poder de compra e tudo mais. Mas isso é o que custa. Você vai ter teu iPhone, mas não... sei lá, vai ter uma pedra no rim. E vai morrer de pedra no rim. Quase isso, eu morri de pedra no rim. Essa briga dele com os democratas, porque o governo aqui está paralisado por falta de verba do orçamento. E qual é o motivo da briga? É o subsídio que o governo dá para os planos de saúde nos Estados Unidos. E eu deitado na maca do hospital vendo isso. O Trump, ele cortou esse subsídio que o governo dá, né, para a população que não pode pagar integralmente o plano de saúde. Isso acaba agora dia 31 de dezembro desse ano, tá? E os democratas, eles não querem liberar um orçamento adicional se o Trump não revisar essa situação. E foi ali, naquela situação, que eu me toquei como isso é importante. Por quê? Se acabar esse subsídio, quer dizer que os planos de saúde aqui vão voltar para 900, 800, $1.000 por mês. Tá? Hoje, como você só pode gastar 9% da tua renda familiar com saúde, o que ultrapassa aí 100, 200, 300, o governo paga para você. E a partir do ano que vem, talvez não tenha mais esse subsídio. E eu me toquei, um monte de gente vai parar de pagar o plano de saúde, vai ficar sem assistência médica aqui, né? E olha a conta que vem, né? Louco, dia de hospital, 1 dia e meio de hospital, um cateterismo, $40 mil. O que acontece se você não pagar essa conta? O hospital te executa. Alguns hospitais, eles perdoam dívida. Caramba. O hospital nem precisa fazer esforço também para isso. Esse que é o ponto. Mas 1 dia e meio no hospital, $40 mil, $30 mil. 1 dia e meio, $30 mil de um paciente que não tinha basicamente nada. Vocês entendem isso? Quando eu tive pedra no rim, quase morri por causa dessa merda. Eu fiquei no SUS, mas fui super bem atendido na minha cidade. E eu já fiz por particular, quando eu tive problema de pedra no rim. Fui bem atendido também. Mas nas duas situações, tipo, eu fiquei bem. Não pagava muito
muito caro o convênio. Mas assim, é uma opção muito forte, sabe? Eu entendo que empresa privada é um demônio que a gente tem que combater em relação principalmente à saúde, educação e moradia. Mas, igual os Estados Unidos, é bizarro. É muito bizarro, cara. Você passou um dia e meio e é tipo assim, o custo deles não chegaram nem perto disso. Eles só fizeram porque eles podem. É a mesma coisa que eu sair para vender bolo de pote e meter R$50 no bolo de pote que eu gastei R$1,50 para fazer. Entende? Dá outros Meu Deus. Gente, executar nesse caso, tá? O meu exagero é teatral e proposital. O hospital não vai executar você, né? Mas numa lógica de eugenia, né? Inclusive teve uma lei que, se não me engano, foi no Canadá, e aprovaram eutanásia, ou queriam aprovar. Eu acho que não aprovou. É isso aí. Legalizaram a eutanásia no Canadá para pessoas que não podiam pagar as contas do plano de saúde. Sabe qual é o nome disso? Eugenia. Sabe qual é o nome disso? Limpeza social. Higienismo social. E isso é muito doido, porque quem faz todo o processo do hospital funcionar são trabalhadores. Manja? E eles estão literalmente fazendo um extermínio de trabalhador. Porque se a pessoa trabalha no hospital, não sei como funciona lá, mas vamos supor que ela tem a mesma... Tem que pagar o Medicare lá do mesmo jeito. Ela trabalha no hospital. E se não salvarem ela porque ela não tem dinheiro? E mesmo ela trabalhando no hospital, vendo os amigos dela falar: a gente não vai te ajudar porque você não tem dinheiro. E ela é médica, ou... Médico não, né? Porque vai ter o dinheiro, mas tipo assim, uma enfermeira, uma pessoa que da limpeza, secretária, alguma pessoa do monitoramento, que seja, sabe? Você tá com a pessoa todos os dias lá, e ela passa mal, e eles falam: seu plano não cobre, você vai morrer. E dá pra salvar. Ou a gente salva você e você vai ficar devendo pro resto da sua vida. Vocês entendem, tipo, a bola de neve que é isso? Não só emocional, mas financeira. Não só financeira em relação ao custo que é, mas em relação às empresas mesmo. Porra, se você receber um dinheiro e não poder ter saúde, lá não tem esse negócio de, vou fazer um check-up no meu corpo para saber o que eu tenho. Lá não tem isso, não tem isso. Vocês entendem? Você sentir uma dor na perna, fazer um check-up, fazer alguma coisa para saber. Acabou. Você vai pagar uns $5.000 para fazer o check-up. Dependendo do check-up ainda. Não é à toa que os canadenses, né, fazendo jus à sua tradição histórica, foram aqueles que inventaram o termo solução final quando eles queriam dar cabo à questão indígena, né? Para você que não sabe, o Canadá, ai, que gente simpática, ai, que gente bacana, legal, né? O Canadá é o país onde as escolas católicas enterraram como indigentes centenas, milhares de crianças indígenas. Tá bom? Essa é a democracia liberal, gente. Não é legal? negociam, fazem plano de pagamento, é verdade. Mas, na falta de acordo, o hospital processa o paciente. O paciente, às vezes, tem que abrir falência, pode até perder casa. Cara, que loucura que mora, isso, sabe? velho. É um problema sério dos Estados Unidos. Nem tudo nos Estados Unidos é bom, tá? Então foi por isso que eu quis gravar esse vídeo para você. Bom vídeo. Uma história, importante. né, a mais recente história da minha vida que aconteceu comigo, né?
e que eu vi que dava para tirar dela algumas lições e passar para você nesse vídeo, tá? E assim é que eu gosto de fazer vídeo, mostrando o lado bom e lado ruim dos Estados Unidos. Um super atendimento com excesso de recurso, 6 bombeiros para me levar do terceiro para o primeiro andar Caiu do o dinheiro, tem que hospital. usar, né, mano? Máquina de tudo que é tipo, para todo lado, tudo que é tipo de exame feito na hora, etc. tal. Mas o lado ruim é que vem a conta de $40 mil e, no meu caso, eu vou conseguir pagar, mas muita gente, por exemplo, não ia, né, conseguir. Isso realmente não é legal, tá? Então pensa nisso, se você quer vir para os Estados Unidos, quer vir morar, né, é só a gente conhecer a realidade para tomar a decisão certa, tá bom? Se você quer falar comigo mais sobre imigração, sobre estilo de vida aqui na América, chama nesse WhatsApp aqui, né? Eu ou alguém da minha equipe vai poder te ajudar. E domingo que vem eu volto contando mais histórias de como é viver aqui, tá legal? Até o próximo domingo. Não, até terça tem vídeo, mas esses de história até o próximo domingo. Tchau. Bom demais, bom demais. Mandaram aqui no chat, não vai dar tempo de eu conferir essa informação, né? Então fica só como um comentário. Os Estados Unidos gastam 4 vezes o PIB de saúde do que o Brasil gasta e não tem saúde pública. Ou seja, 4 vezes mais orçamento que são disponibilizados única e exclusivamente para subsídios e incentivos fiscais de planos privados. E é uma tendência aqui no Brasil também, viu? Planos de saúde têm diminuído a cobertura em relação a algumas coisas. Planos de saúde também têm ganhado cada vez mais subsídio. É o desmonte do SUS, né? É a questão de zerar a fila dos exames, abatendo o imposto que os planos privados e os hospitais privados devem, né? Então, ao invés de você cobrar o imposto, cobrar o dinheiro para investir no SUS, comprar a máquina, você abate, você submete os pacientes, as pessoas que precisam ao hospital privado e você enfraquece o SUS de uma vez. Ó, mandaram aqui. A redação mandou aqui. A redação Nihil mandou aqui, ó. Esse aqui é o gasto federal do orçamento dos Estados Unidos. 2,6 trilhões de dólares. Quer dizer, essa é a projeção, né? Aqui, mais ou menos no Obamacare e tal, juntando tudo, dá 1,5. Ou seja, Medicaid, se não me engano, o Medicaid e o Medicare são os 2 programas de subsídio da saúde dos Estados Unidos. Ó, o Medicare é um seguro federal para pessoas com 65 anos ou mais. O Medicaid é um programa conjunto federal e estadual para pessoas com renda limitada. Então são 2 seguros, né? Não é a saúde pública mesmo, acessível. É um seguro de saúde. Os caras gastam mais de 1,5 trilhão de dólares com seguro de saúde. Com seguro de saúde. Cara, que loucura, mano. Tudo isso é para plano de saúde e seguradora. Que loucura, mano. Cara, 2,6 trilhão, 1,5 trilhão que tá agora em gasto de serviço privado. Caramba! Eles já gastam trilhões na guerra, mano. Mandando míssil e os caramba 4. E eles ainda gastam 1,5 trilhão. A perspectiva em 2033 é 2,6. Cara, com 1 trilhão. Vocês não têm noção quanto é 1 trilhão de dólares. Dava pra ser a potência medicinal, médica, sei lá, mais forte do mundo. Fácil. Seria, em pesquisas de medicina, já eram para ter descoberto câncer desse jeito. Com 1 trilhão. Ano. É bizarro. Que loucura. Olha isso aqui, cara. É bizarro.
Isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Agradeça todos os dias pelo Sistema Único de Saúde. Defenda o Sistema Único de Saúde e, principalmente, não caia na ladainha das raposas que dizem que a gente tem que só defender o SUS abstratamente. A gente tem que defender a ampliação do SUS. Isso aí é outro ponto também. Eu odeio gente que fala que o SUS é ruim, e realmente, mas ele não é ruim porque ele quer. Ele é ruim porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com o hospital privado. Simples. Eles são financiados pelo hospital privado. Então, o sucateamento do SUS não é porque não falta dinheiro. Não é porque ele tem que funcionar desse jeito para a pessoa sair do SUS e pegar um particular. E o particular não anda tão bom assim. Eu já vi muita reclamação de uns anos para cá. Então, assim, ele é feito para alguns lugares, algumas regiões, ele é feito para ser ruim. Na minha cidade, pelo menos, é bom. E eu sei que algumas cidades aqui em volta são bons. O UPA, UBS e hospitais. Mas eu sei que tem alguns lugares que são bem ruins. Que nem eu sou de Ribeirão Preto, lá era bem ruim. Mas é feito para isso. Por isso que a gente não pode deixar o SUS na mão de quem não quer que ele melhore. Por isso que tem que entender sobre política. Porque vocês reclamam, as pessoas reclamam que o negócio é ruim, mas não sabem por quê. E tá aí o porquê. Porque você vai preferir ir num lugar que é pago, vai pagar caro pra caramba, não vai ter qualidade também. E o que é de graça, o que a gente tem, vai ficar sucateado por nossa causa. Vocês entendem isso? Por nossa causa. Então, beleza. Aqui foi um vídeo de teste. Ampliação do investimento. Espero que vocês tenham gostado. É só um react mesmo. Eu já estava a fim de fazer sobre algum vídeo do Gael Fato também. Então aproveitei a oportunidade de um vídeo novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima. Adeus.